Vamos ouvir a palavra do Senhor nessa manhã com o pastor Paulo Sérgio, que foi o nosso preletor no 23º aniversário de fundação da Igreja Evangélica da Paz. Eu gostaria, pastor, de mencionar nessa manhã um texto que me chama muita atenção, porque ele fala exatamente de uma questão que nós temos vivido, uma palavra tão mal aplicada na nossa sociedade nos dias de hoje, que é a palavra tolerância. Então, as pessoas sempre veem a palavra tolerância e ela tem sido aplicada como uma virtude em si. Mas a Bíblia diz que nem sempre ser tolerante é uma grande virtude. Em Tito capítulo 1, versículo 10, eu vou ler do 10 até o 14, Tito 1, de 10 a 14, nós temos exatamente essa ideia, a partir da orientação de Paulo para Tito, que é um pastor que foi designado por ele para escolher e para consagrar também outros líderes na igreja, sendo esta epístola uma epístola pastoral. E diz assim a palavra do Senhor: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então esse texto, ele nos traz uma verdade muito importante para os nossos dias. Nos parece que o contexto aqui é o contexto da dificuldade, de uma dificuldade da igreja local, e o curioso é que nos parece, esse texto, ele é aparentemente uma contradição da orientação de João com relação àqueles que ensinam falsas doutrinas. João diz: nem o saudeis, nem diga um oi, nem receba, porque se você fizer isso, você se torna cúmplice. Aqui Paulo diz, no verso 11, é preciso fazer-os calar. Se eu preciso fazer alguém calar, eu não posso evitar o diálogo. Eu tenho que dialogar com ela. Então, o texto, aparentemente uma contradição, mas a grande verdade é que em João, né, quando João diz que deve se evitar, o contexto ali era o gnosticismo, que era uma heresia que estava, a heresia mais perniciosa que surgiu dentro da igreja, já no primeiro século, e essa heresia estava pervertendo e destruindo a fé de muitos crentes. João, percebendo que aquela igreja não tinha uma estrutura, não é, de resposta e muitos estavam se pervertendo, ele diz: é melhor evitar o diálogo. Fujam dessas pessoas, evitem conversar com elas. Já a orientação que Paulo dá a Tito, um líder, um pastor, certamente alguém experiente na palavra, porque senão não seria um líder designado por Paulo para o trabalho, para a missão que ele mostrou. Nesse texto ele já demonstra algo muito curioso, que é a questão do diálogo. Ele diz: olha, ensine essas pessoas, ou as instrua, que nós devemos fazer calar aqueles que estão ensinando coisas que não devem. Eles andam ensinando de casa em casa aquilo que não devem por torpe ganância, por torpe vontade de ganho. Às vezes, nós percebemos que, principalmente no meio evangélico, nós estamos passando uma crise muito grande do que é ser evangélico. É curioso, saiu uma matéria há pouco tempo, semana passada, começo da semana passada, na UOL, que é da Folha, né? E uma discussão sobre a questão da igreja evangélica e preconceitos raciais, que é um termo muito curioso, porque a ideia de raça
ela já caiu desde 1994, com a pesquisa do genoma, já se descobriu que não existe raça na espécie humana, né? Então, conflitos raciais, o termo tem que ser criado outro, porque desde 94 se sabe que não existem raças, não existe raça negra, não existe raça branca, não existe raça amarela, existe somente uma única espécie, né? que é o ser humano e, como os cientistas chamam, o Homo sapiens sapiens. Então, a palavra de Deus, nesse aspecto do que discutiu o UOL, né? Eles demonstrando, pastor Rinaldi, que estavam defendendo o que os evangélicos estavam defendendo, ou trazendo ali mostrou uma pesquisa dizendo um recorte com os neopentecostais, como se os neopentecostais fossem, de fato, uma representação evangélica. E nós sabemos que não, nós não somos a favor da prática de boa cumba, né? Porque macumba tem em outro lugar, nas igrejas aí chama-se boa cumba, né? Então, tem muita igreja fazendo boa cumba, dizendo que é evangélica. Nós não acreditamos nisso, e é interessante que na pesquisa eu não vi ser entrevistado nenhum líder sério, nenhum líder que nós olhamos hoje e reconhecemos seriedade ministerial, não é? Então, hoje, essa questão do ser evangélico tem sido um pouco deturpada e muitas vezes as pessoas estão aí a se perguntar, olha, tudo isso é evangélico? Tudo isso que nós estamos percebendo? A orientação de Paulo a Tito é uma orientação que não passa pela palavra tolerância. Pelo contrário, ele diz que é preciso fazer-os calar. Ele diz, no verso 13, que devemos repreendê-los. Ele diz, portanto, repreende-os severamente. Não é? A palavra severamente, apotomos, na língua grega, quer dizer brutamente, rispidamente, severamente. Ou seja, ele está dizendo que não só o argumento deve ser um argumento que cale aqueles que estão a enganar, mas que esse argumento deve ser também uma palavra dura. Mas uma palavra dura, no jeito de se falar, não apenas buscando a questão de humilhar a pessoa, de fazer com que essa pessoa passe um vexame, uma vergonha. Não é essa a finalidade. Na própria continuação do versículo 13, ele diz, para que sejam sadios na fé. Às vezes, nós não podemos tratar as pessoas com extrema tolerância, porque a extrema tolerância pode indicar para ela que você está aceitando, aprovando ou concordando em alguma medida com aquilo que ela expõe. Sei que essa palavra para muitos, às vezes parece muito fora de contexto, porque vivemos nesta época de extrema tolerância. Não sabemos a diferença entre tolerância e concordância com o pecado. O que é ser tolerante? O que é concordar com o pecado? Nós temos que encontrar esse equilíbrio. Se você vê alguém, não é, que constantemente fala algo que não existe nas Escrituras, quer seja dentro da igreja, quer seja fora da igreja, em qualquer outro ambiente, você jamais poderá simplesmente dizer, não, tudo bem, eu vou orar por fulano. Interessante isso, amados. Às vezes nós buscamos na oração um refúgio para as nossas responsabilidades. E oração não é lugar de refúgio das minhas responsabilidades. A oração é um diálogo com Deus, buscando uma orientação dele, não é? Glorificando o nome dele, engrandecendo, pedindo e agradecendo. Então a oração é um diálogo onde nós aprendemos a estreitar nossa conversa com o Eterno. Mas não use a oração como um dispositivo de substituição da sua responsabilidade. E às vezes nós fazemos isso com muita facilidade.
no lugar de repreender um filho, eu oro por ele simplesmente. No lugar de tomar uma atitude, uma ação que você deve fazer, você às vezes simplesmente ora e diz, Senhor, me transforma, Senhor, me ajuda. Só que você não se ajuda. Então nós temos que perceber que muito da vida cristã e que muito do nosso relacionamento com Deus não depende de Deus, depende de nós. Ele nos deu uma palavra de orientação para que nós possamos ler essa palavra, compreender exatamente o que Ele quer que façamos e começar a agir de acordo com a vontade dEle. E aí, enquanto eu ajo de acordo com a vontade do Senhor, eu converso com o Senhor sobre aquilo que almejo alcançar, aquilo que eu estou batalhando para vencer, aquilo que eu quero conquistar. Paulo diz que uma repreensão correta, em outras palavras, ela vai gerar pessoas sadias na fé. Ela pode produzir em pessoas que estão convictos de que a sua crença, a sua devoção, a sua interpretação bíblica é de fato uma verdade, quando não passa de uma mentira. Então é necessário que cada um de nós, como crentes em Cristo Jesus, de uma forma equilibrada, sabendo como argumentar, possamos mostrar a insensatez do erro. Possamos apresentar para as pessoas os perigos de viverem uma vida onde as questões relevantes da espiritualidade não têm importância ou aonde eu simplesmente barganho doutrinas. Quando o curioso é que no versículo 12, Paulo faz a citação de um personagem, que é o Epimênides de Creta, e ele o chama de profeta. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. E ele fala, verso 13, tal testemunho é exato. Certamente, hoje, nós encontramos muitas pessoas no mesmo estado dos cretenses, no século I, quando Paulo escreve essa carta a Tito. Certamente você tem conhecido pessoas no seu cotidiano, tanto fora quanto dentro da igreja, porque às vezes quando a gente fala de pessoas desviadas da verdade, nós temos uma mania de procurar os desviados naqueles que não se congregam. Quando existem muitos desviados se congregando dentro da igreja, sentados do nosso lado, ocupando espaços que não deveria ocupar. Afinal de contas, o desvio da presença do Senhor não é um desvio geográfico, é espiritual. As pessoas podem estar envolvidas em tantas atividades dentro da igreja do Senhor, geograficamente, dentro do mesmo espaço, onde tem pessoas extremamente sinceras e desejosas de fazer a vontade de Deus, mas no mesmo momento tão distante dos propósitos do Senhor para a vida dele. É importante compreender isso. Em nome da tolerância àquilo que é ruim, nós temos visto uma sociedade como a nossa extremamente enfraquecida. Em nome da tolerância, estamos vendo a autoridade dos pais sendo tirada deles pelo Estado, gradativamente. Em nome da tolerância, nós estamos vendo aquilo que começou lá pela década de 60 e principalmente na década de 70, aquela ideia de contracultura no Brasil, onde se fumava maconha para fazer protestos, não é? Era uma forma de protestar contra a sociedade, protestar contra o Estado, protestar contra a repreensão policial, e isso se tornou algo epidêmico que o governo não consegue mais segurar. Não é? Os presídios estão superlotados, as clínicas de recuperação não conseguem resolver o problema, porque de cada 10 pessoas que entram, somente uma consegue se recuperar, ou quando muito, 2. Eu conheci e trabalhei durante um tempo, todas as quartas-feiras eu ia
dar estudo bíblico numa clínica de recuperação em Guarulhos, e fiz isso durante praticamente um ano. Vi casos terríveis, mas todos igualmente começaram com problemas familiares e começaram com famílias que eram extremamente frouxas na sua educação. Filhos que não tinham repreensão dos pais, filhos que não tinham orientação exata e, um belo momento, começaram a se envolver com as drogas. A droga que entrou na nossa cultura, a partir desse momento, se transformou em um problema epidêmico, incontrolável. Então nós temos que entender que nem sempre tolerância é uma virtude, principalmente quando toleramos coisas que a Bíblia reprova. Não seja tolerante com os seus pecados, né? Não seja tolerante com a sua vida de pecados. Às vezes as pessoas têm padrões que elas desejam alcançar, padrões morais elevados, mas os seus pecados que estão aqui embaixo não conseguem pegar a sua vida e adaptar aos padrões elevados. Aí no lugar dela pegar as suas dificuldades, os seus conflitos e elevar ao padrão de Deus para tratá-los, para resolvê-los, ela simplesmente rebaixa os seus padrões de moralidade para adaptar a sua vida de pecado. Que é aquilo, irmãos, que o famoso Maquiavel ensinava, né? Eu consigo ter uma consciência melhor quando eu rebaixo não alcançando uma condição moral melhor, eu rebaixo a minha condição de moralidade e adapto ao meu estilo de vida. Isso parece algo bem atual. Isso parece algo que tem, a cada dia, arrastado pessoas, a cada dia seduzido crentes, não é? Afinal de contas, ninguém quer estar distanciado, às vezes dentro do seio da própria família. Olha, eu não vou criticar isso, eu não vou falar sobre aquilo, porque eu vou encontrar inimizades. A palavra de Deus diz que nós temos que tratar as pessoas que ensinam aquilo que não deve ser ensinado, porque elas se constituem em si um grave problema para a igreja. Nada, nenhuma amizade é mais importante ou deve ser mais importante para nós do que a amizade com Deus. Nenhuma orientação deve ser uma orientação mais instigante para a nossa vida do que a orientação que emana da palavra. Eu e você não podemos jamais adaptar a Bíblia simplesmente às nossas vontades, desejos, questões e conflitos. Nós simplesmente não podemos olhar para a Bíblia como um mero livro onde eu busco nele apenas orientações em momentos de conflito, de dor, e recebo palavras desse livro que levantam o meu astral, que levantam a minha autoestima. Essa não é a finalidade da Bíblia. Esse não é o projeto de Deus para o homem. E não foi para isso que este livro que você tem em mãos, e que possivelmente está acompanhando a leitura, não foi para isso que este livro foi dado. Este livro foi dado para nos dar orientações de uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade no padrão de Deus e não dos homens. Uma espiritualidade que possa nos ajudar a crescer e fazer diante de Deus não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Às vezes temos buscado coisas na palavra que queremos, quando na verdade Deus está mais preocupado com aquilo que nós precisamos. E quando nós nos abrimos para ouvir não o que queremos, mas conhecer o que precisamos e nos dispor nas mãos do Mestre para permiti-lo nos trabalhar, pastor, algumas pessoas dizem, pastor, meu temperamento não me ajuda a falar dessa forma, eu não sou muito de repreender pessoas. Então, independente de você ser ou não muito de repreender pessoas, você tem que aprender a repreendê-las, porque é uma orientação bíblica. Às vezes, eu já vi pais falando, olha, eu tenho dificuldade de dar palmada nos meus filhos, e eu não gosto de dar palmada. E eu digo sempre, se você gostasse de dar palmada,
você precisaria de um tratamento, porque um pai normal não vai gostar de dar palmada nos filhos. Mas, às vezes, a palmada é necessária. Às vezes, você tem que fazer, e muitas vezes você faz isso, muitas vezes na sua vida, em muitas áreas, você tem feito coisas que você não gosta, mas que você precisa. Que nós possamos hoje meditar sobre isso e entender que precisamos fazer coisas que precisamos, não coisas que apenas queremos. A Bíblia não foi feita para instigar o nosso querer, e sim para instigar o nosso fazer, para a glória e honra do nosso Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um em nome de Jesus.